aí, terceiro ano? Beleza? Terceiro ano, a gente agora vai para a segunda parte da aula de História e Geografia dessa semana. Na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre o surgimento das cidades, tá? Então a gente vai lá para a página 148, nesse textinho, né, o surgimento das cidades. Então a gente viu, né, no vídeo anterior, que várias transformações possibilitaram, né, que aquelas aldeias que estavam surgindo na Mesopotâmia, né, a região entre o rio Tigres e o rio Eufrates, produzissem alimentos em excesso, né? Então a gente viu várias transformações, possibilitou o surgimento de novas técnicas que possibilitaram que as aldeias produzissem alimentos em excesso, certo? E a gente vai ver, né, que essas mudanças elas vão modificar bastante as aldeias. Vamos lá? Você percebeu quantas mudanças ocorreram nas aldeias? Associando a todas elas, houve ainda mais um fator, o aumento da população. Isso ocorreu porque, com a maior produção e melhor conservação dos alimentos, as pessoas ficaram mais saudáveis. O número de famílias cresceu, novas casas foram construídas e outras necessidades apareceram, como a criação de novas estratégias de segurança para a população, de divisão e organização de trabalho, das regras e do poder. Então, né, a gente viu que várias mudanças aconteceram naquelas aldeias, né, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, né? Várias mudanças ocorreram nas aldeias lá da Mesopotâmia. Bom, essas mudanças, né, teve um outro fator muito importante, que foi o aumento da população. A população que morava nessas aldeias, elas cresceram bastante, tá? Mas por que isso ocorreu? Isso vai ocorrer, certo? Por conta da melhor conservação, da maior produção e melhor conservação dos alimentos, tá? Por conta que as pessoas vão começar a ficar mais saudáveis, vão ficar, né, bem mais nutridas. Então agora elas têm alimento em excesso. Pelo fato de ter alimento em excesso, né, elas vão ficar mais saudáveis, mais nutridas. Então as famílias vão crescer, né, o número de pessoas na família vai crescer, vai começar a surgir novas famílias, né? Então a população daquelas aldeias, elas vão aumentar bastante, né? Porém, vai surgir algumas necessidades. E entre elas estava, né, organizar uma estratégia que protegesse aquelas pessoas, né? Organizar uma estratégia, né, para dividir o trabalho, quem que vai cuidar dos animais, quem que vai plantar e colher, quem que vai construir casas, né? Também precisava de estratégias, né, para que eles fizessem novas regras de convivência, para que todo mundo pudesse viver em harmonia, pudesse viver, né, tranquilamente. E também precisava, né, escolher uma pessoa que fosse governar, que fosse, né, estabelecer as regras, né, daquela sociedade. Bom, então as aldeias, portanto, elas vão crescendo e se modificando, transformando-se pouco a pouco nas primeiras cidades da Mesopotâmia. Então essas mudanças que ocorreram na vida dessas pessoas que moravam na Mesopotâmia, né, vai possibilitar que a população aumentasse, tá? Graças à sobra de alimentos e à melhor conservação desses alimentos, tá? E aí, como estava aumentando as pessoas, foi surgindo mais casas, foi surgindo mais construções, né? A família foi aumentando, né? Então teve que construir mais casas. E quando, né, ao pouco a pouco, essas aldeias, né, se transformaram em grandes cidades, certo? Bom, é importante saber, porém, que nem todas as cidades daquela época estavam organizadas exatamente da mesma forma. Apesar das semelhanças, elas tinham também muitas diferenças, que podem ser descobertas se estudarmos a história particular de cada uma delas. Então elas não eram todas iguais, elas tinham algumas semelhanças e algumas diferenças, certo? Bom, após a gente ler esse textinho, a gente vai fazer a atividade 2.
No número 1, assinale somente os elementos relacionados às transformações que levaram as aldeias a se tornarem cidades. Então, vocês vão assinalar, tá? Somente os elementos que fizeram com que as aldeias se transformassem pouco a pouco em cidades, ok? Depois, lá no número 2, né, tem o seguinte: imagine que você foi transportado à Mesopotâmia por uma máquina do tempo. Pense em cada situação apresentada a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. Então, na letra A, na letra B e na letra C, vai ter algumas situações, tá? Que vocês estão lá na Mesopotâmia. Olha, vocês voltaram numa máquina do tempo, agora vocês estão lá na Mesopotâmia, e aí vai ter uma situação. Vamos ver a letra A? Você chegou em uma aldeia, e em poucas horas precisa colher uma grande quantidade de grãos para alimentar a família. A melhor coisa a fazer é utilizar a enxada de madeira, a foice de madeira e pedra talhada ou o caldeirão de terracota. Então, qual é a melhor coisa a fazer diante dessa situação? E assim vocês farão na B e na C, ok? Bom, também eu quero que vocês leiam Você Sabia, onde a gente vai ver que algumas cidades atuais preservam vestígios de cidades muito antigas. Nelas encontramos sítios arqueológicos que revelam diversas informações sobre como que era o modo de vida de povos que viveram em um tempo muito distante do nosso. Então, né, tem várias cidades que existem ainda, né, existentes hoje, que elas preservam vestígios, né, elas preservam características do passado. E essas características permitem que a gente saiba, né, um pouquinho da história, né? Tem informações sobre como que era o modo de vida das pessoas, como que eles viveram, né, num tempo muito distante do nosso. E as cidades, né, que preservam essas informações é Roma, que fica na Itália, Bagdá, que fica no Iraque, Jericó, né, que fica na região da Palestina. Além disso, tem também Cádiz, que fica na Espanha, Cusco, que fica no Peru, e o Cairo, né, que fica no Egito. Então, olha só que legal. Cidades, né, que preservam características do passado, que graças a isso a gente consegue, né, saber um pouquinho da história, um pouquinho de como que as pessoas viviam, né, há muito tempo atrás. Bom, e para poder encerrar esse bloco, vocês vão fazer o exercício número 2 do Em Casa. Vocês vão comparar as paisagens urbanas que a gente já estudou até agora com a cidade de Calhu, observado na página 142. Então, né, vocês vão comparar todas as paisagens urbanas que a gente já viu até o momento, certo? Vocês vão comparar com essa imagem, tá? Que está lá na página 142. Após fazer isso, olha só o que vocês farão. Deixa eu voltar aqui. Em sua comparação, observe semelhanças, né, o que tem de igual, e diferenças nas construções, na utilização do rio, na aparência das pessoas e dos animais. Depois escreva suas conclusões. Então vocês vão observar o que tem de semelhante e o que tem de diferente, tá? Nas paisagens, né, urbanas que a gente já estudou até o momento, né, nas paisagens urbanas dos dias de hoje, com, né, aquela imagem da cidade de Calhu, que está na página 142. E depois vocês vão escrever as conclusões que vocês chegaram. Beleza, pessoal? Além disso, né, Vale a Pena Ler, tem uma dica, né, de um livrinho que se chama Egito Antigo e Mesopotâmia. Que tal confeccionar uma roupa e um par de sandálias utilizadas pelos povos antigos? Reproduzir uma grande construção típica da Mesopotâmia? Esse livro colocará em contato direto com culturas antigas, mostrando inclusive sua influência em nossa vida. São 22 atividades muito divertidas. Então fica a dica aí, né, caso vocês quiserem. Pessoal, então, né, essa vai ser a nossa aula. Lembrando que como a gente está encerrando, né, esse bloco, vocês vão ter uma atividade de fechamento de bloco na sexta-feira. Então é importante fazer, certo? E além disso, mais tarde a gente tem nossa aula ao vivo, tá?
pelo plural, né? Pelo Hangouts. E eu espero contar com a participação de todo mundo. Se ficou alguma dúvida, vocês anotam na apostila, anotem no caderno, na aula ao vivo, vocês tiram ela comigo. Beleza, pessoal? Então é isso. Até mais tarde na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau!